Todos vocês, sejam todos bem-vindos, vocês aqui no templo, você aí na sua casa, sejam bem-vindos ao canal aqui da Sede Nacional, para mais um culto de celebração da família, que o Senhor fortaleça você. Eu quero ler hoje os Salmos 121, que essa semana eu meditava sobre ele, e ainda ontem compartilhava numa reunião com os nossos regionais, aí de todo o Brasil, que diz assim na versão NVI: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém. Esse salmo fala sobre os peregrinos, ou aqueles que estão em peregrinação. E nós, que cremos no Senhor, sabemos que a nossa pátria não é aqui. A palavra vai dizer que nós somos cidadãos dos céus. Já parou para pensar nisso? Que estamos aqui por um tempo e que as coisas que nós aqui passamos são temporais, mas temos de Deus uma promessa da eternidade. Que o Senhor te abençoe, que você creia nisso, acredite que com tudo que você passa e que ainda irá passar, jamais Deus te abandonará. Peço aos presentes, coloque-se em pé. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele receba a nossa adoração, nosso louvor nesse dia, e que nós sejamos tocados pela palavra de Deus, que nós sejamos tocados pelos louvores, e que tudo tenha, é óbvio, a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Querido Pai, nós te agradecemos, bendizemos, Senhor, e te louvamos. Nós acreditamos que o Senhor sim tem nos guardado, e que mesmo no caos, e mesmo na adversidade, a tua misericórdia tem se manifestado. O Senhor tem sido presente conosco. Que a tua boa mão nos abençoe, que o Senhor nos guie, e que os caminhos, Senhor, que têm sido muitas vezes desérticos, recebam sim no meio da caminhada os oásis preparados pelo Senhor. Pai, nós te damos graça e suplicamos a tua presença, a tua bênção sobre nós, que em tudo o Senhor nos favoreça, nos abençoe, nos direcione. Eu peço pelas famílias que estão enlutadas, que o Senhor alivie essa dor, que o Senhor console, conforte. Peço por aqueles que estão internados nos leitos de UTI, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que haja o resgate da vida. Aqueles que estão em seus lares se recuperando, que o Senhor favoreça essa recuperação. Que em todas as coisas, dificuldades materiais, enfermidades espirituais, sentimentais, haja a tua boa mão sobre nós, que em tudo possamos ver o Senhor e saber que o Senhor está conosco, mesmo no trajeto de peregrinação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Cante conosco, exalte ao Senhor, porque bom é prestar a Ele nosso louvor e adoração. Ministério de Louvor, bora lá. Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Glória a Deus. Já estamos todos aqui para celebrar um grande culto de louvor e adoração ao nome de que é devido, nome de Jesus. A Ele glórias e honra. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluias. Que tal você aplaudir forte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus? Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, Jesus, o Rei forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Você pode dizer assim: Ele é o Rei da glória, Jesus, o nosso Cristo. Nós vamos cantar essa canção e eu gostaria que você se desprendesse de tudo agora e adorasse o nome do Senhor. É uma série de canções que nós vamos ministrar para Deus agora. E é importante você lembrar de uma coisa: quando você chegou aqui, há um propósito muito grande de você estar aqui nessa manhã.
Não por acaso nós estamos aqui. Primeiro motivo, nós estamos com vida. Vida nós temos em Jesus. Ele nos deu essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. E você que está aí na tua casa, de repente você fala assim: poxa, mas eu não estou lá vivendo a comunhão com os irmãos. Queridão, queridona, aquieta a tua alma, o teu coração. O mesmo Cristo que está aqui no templo está aí. E agora nós vamos celebrar o nome do Senhor, para que os irmãos lá em casa sintam-se contagiados com essa atmosfera de glória que já está aqui nesse lugar. Aleluia, levante as suas mãos, adore o nome do Senhor, aplauda forte Jesus, porque Ele é digno. Pode aplaudir Jesus, pode glorificar o Senhor, pode glorificar o Senhor. Aleluia, Jesus. Canta comigo assim. É o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugido com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Oh, glória! Aleluia! Bastante alegria. Quebrará, os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder. Cordeiro imolado, seu sangue derramou.
pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois 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 quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao cordeiro e ao leão. O mundo há de render-se a Ele. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você sabe, queridos, eu gosto muito dessa interação, dessa comunhão, e lembrarmos que isso é só o começo, né? Estamos celebrando aqui, mas virá a eternidade, o dia em que o Senhor chamará o seu povo, o dia que o Senhor chamará o seu povo, o dia que o Senhor chamará o seu povo, a sua igreja. Oh, dia maravilhoso quando o Senhor voltar. Olhar abaixo e caravaçuia. Lindo dia, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus irá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Quem espera esse dia? Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida
foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Ele voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia. Ele voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia. Ele voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia. Ele voltará, oh aleluia, para me levar. Irá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Quem aprendeu? Quem aprendeu? Vamos, gente, fala comigo, fala comigo. Quem tá aí? Quem já chegou aqui? Quem aprendeu essa canção? Ó, escute só uma coisa. O que nós estamos falando para Deus hoje? Vai ser um dia lindo, então não é um dia de tristeza. Então você fica, Jesus virá outra vez. Para com isso, crente. Alegria, 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 expressão de louvor. Jesus está aqui nesse lugar. Se movimente aí. Você pode levantar a tua mão para Deus. Você pode levantar a sua mão para Deus. Você é livre para adorar Ele. Vamos cantar esse refrão junto aí? Quando você quiser. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. Oh, glória! Todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. E as palmas adoram o nome do nosso Senhor. Pode aplaudir Jesus. Que maravilha! Ó, tá chegando, hein? Só falta o Tuca não veio ainda. Falta tá só a aí. percussão aí, pô. Tá, o Tuca já Cadê tá o aí, Tuca? Ô Tuca, você tá pisando na bola, hein? Já falei, cadê a percussão? Hã? Puxar assim um reggae, um blues. É, Leandro? Gente boa, vamos falar sobre o ofertório. Sente um instante, rapidinho. Quero falar sobre a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo 9, versículo de número 5, que ele vai dizer assim, ó: assim achei necessário recomendar que os irmãos visitem antes e concluam preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Lembrem-se
Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. É interessante essa carta, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava lá em Corinto, porque a igreja de Corinto, basicamente, era uma igreja gentílica. Era uma igreja formada por pessoas das nações e, especificamente, eles estavam arrecadando ou recolhendo ofertas para ajudar a igreja da Judéia, basicamente composta por judeus que haviam se convertido a Cristo. E que coisa gloriosa era os gentios que antes eram tidos como pessoas imundas e impuras, participar agora de um ato prático de contribuição voluntariamente. E o apóstolo Paulo, lembrando eles, disse assim: olha, eu estou enviando alguém antes para que vocês se organizem, né? Já estou lembrando vocês para que quando ele aí chegue, vocês tenham a oferta que vocês haviam disposto no seu coração. Ele não está dizendo valores, ele não está dizendo quem é mais ou menos, e estas coisas é muito de quem dá. Aliás, seja o dízimo ou a sua oferta, ela precisa ser voluntária. Nasce o dízimo na voluntariedade. Quando Abraão vai dar a Melquisedeque, há exemplo inclusive do que as pessoas faziam junto às suas nações, aos seus deuses, ao paganismo. Mas ele traz isso como expressão de gratidão. Todos os recursos que você doa, se não for com coração alegre, com retidão, com gratidão, melhor dizendo, é melhor que você não doe. Me lembro uma vez uma igreja onde havia uma preocupação com alguns empresários e tal, e a minha fala naquela reunião foi assim: olha, Deus não depende de empresários, é o inverso, são os empresários que dependem de Deus. A obra de Deus continua sendo obra, passando por tudo que o mundo já passou, Primeira, Segunda Guerra Mundial, por todas as dificuldades, nós continuamos sendo a igreja de Cristo, e ela sempre vai existir. Mesmo, e isso agora até recente, nós temos aqui um exemplo, mesmo numa época dessa com pandemia, onde a gente não pôde estar presente no templo, mas a igreja não deixou de ser igreja e de existir, ela continua viva, aliás, mais viva do que nunca. Então, o Senhor, Ele não só supre, Ele não só dá a semente para semear, mas também Ele faz com que o fruto seja um fruto bom. Não é só plantar, também é colher. Por mais capacidades intelectuais que nós tenhamos, por mais habilidades que nós tenhamos, por mais portas que nos foram abertas e favorecimentos, existe sempre um percurso e um percentual que não depende de nós, e essa dependência deve ser única e exclusivamente de Deus. E nisso o Senhor, Ele nos honra, e nisso o Senhor, Ele nos abençoa. Então estejam atentos para o que diz a palavra do Senhor. Você aí na sua casa pode fazer via Pix, ou aí tem o número da conta, se você quiser, puder, lembrando que não é obrigatório. Você aqui no templo também sinta-se confortável para doar ou não doar. O importante é que quando você o faça com disposição no seu coração, com gratidão, com alegria, e Deus certamente vai te abençoar poderosamente. Amém, queridos? Vamos, os obreiros vão aí estar recolhendo. Aquele que vai ofertar no templo com o cartão de crédito ou débito, tem ali o Cláudio, levante a mão, ele vai até você, pode recolher já, em nome de Jesus. E você na sua casa, que transfere, é você que mantém. E eu quero agradecer aqui, um agradecimento especial àqueles que são os membros aqui da sede, que tem mantido a sua fidelidade, que tem mantido a sua contribuição, lembrando que através do seu recurso não só nos possibilita ajudar outras igrejas co-irmãs, também a manter o programa aí de cestas básicas, de entrega às famílias que precisam. Contribuímos também lá com a Pvidas, e o investimento naquilo que é importante, principalmente nessa época, na linha de transmissão. Que Deus te abençoe poderosamente, Deus prospere o teu negócio, que Deus prospere o seu trabalho, que em tudo a mão do Senhor te favoreça. Beijo grande no seu coração. Vamos continuar louvando a Deus. Daqui a pouco a palavra do Senhor, e eu volto no final para dar alguns avisos e a bênção apostólica. Bora lá, José?
Aleluias. Você que já ofertou, vamos ficar em pé? Pode ser? Tem duas pessoas nos assistindo que estão com problemas seríssimos. A igreja do Senhor é uma igreja profética. Ela está aqui para profetizar que haverá mudança, haverá restauração, restituição pelo poder do nome de Jesus. Quando nós nos curvamos em oração para interceder por alguém, algo diferente acontece. Mas é preciso entender uma coisa, querido e queridona de Deus: de nada vai nos adiantar chegar aqui, estar em comunhão, todo aquele negócio todo, e de fato não acreditar no que está sendo ministrado, no que vai ser pregado daqui a pouco. Nós precisamos chegar diante de Deus com confiança, acreditando que Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo quanto Ele prometeu. Aliás, é promessa de Deus, não é de homens. Você vai navegar nessa música agora. A Tami vai ministrar a Deus esse louvor, mas eu gostaria de chamar a atenção. Pense naquilo que você está falando para Deus. Não pense na conta de luz que já venceu, que você precisa pagar. Não, pense no que você está falando para Deus nesta manhã. Combinado? Combinado? Então aplauda forte Jesus. Vamos lá, só para chamar a canção. Ele é digno de toda honra, toda glória. Aleluia, Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender Abre a cabeça, entenda o que Deus está falando.
desafios, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Você pode levantar suas mãos e começar a dizer: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te bendigo, aleluia. Jesus, estamos na tua presença, ó Deus, pra te bendizer, pra te adorar, pra te louvar. Não olhamos para as circunstâncias, Pai, nós cremos em ti, aleluia. Nós vamos te louvar, nós vamos te engrandecer, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que temos crido, aleluia. Nós sabemos, a nossa confiança está em ti, Senhor. Nós sabemos o quem tu és, nós sabemos quem tu és, aleluia. E Ele é um Deus de milagre, aleluia. Ele é um Deus, aleluia, que está sempre conosco, Emmanuel, Deus conosco, aleluia. Nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, Senhor, com muito louvor. Aleluia. Sabe, igreja, quando vem a escala de quem vai participar, aí eu pego o Gabrielzão, meu filho, a gente põe no carro as canções e começa então a ministrar ali nós dois. A gente anda muito durante o dia e começamos a analisar essa canção. Tem um trecho que a Tami cantou assim, que fala assim: quando Ele estende a sua mão, é hora de vencer. Eu acho que você não entendeu. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Quando Ele estende a sua mão, é hora de vencer, é hora de conquistar, é hora de avançar, é hora de vencer. Você pode levantar suas mãos para Deus e diga: Senhor, estende as tuas mãos, estende as tuas mãos. Você saiu da tua casa não por acaso, não à toa. As mãos do Senhor estão estendidas. Com muito louvor, 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 Nós estamos falando do mesmo que abriu o caminho no deserto. Nós estamos falando do mesmo que abriu o caminho no meio do mar. Nós estamos falando do mesmo que foi ontem, que é hoje e que é eternamente. Aleluia. Contagie o seu irmão, diga para ele assim: que tal tu dar um glória a esse Deus?
Oh, aleluia. Nós vamos finalizar com essa canção, mas é inadmissível que você não deu um glória a Deus hoje de manhã. Ele já está aqui nesse lugar. Por isso a tua igreja te celebra, a tua igreja te adora, Senhor, porque é promessa. O Senhor fez promessas para nós, e Ele diz assim, ó: eis que estarei convosco todos os dias. Ele não fala assim: olha, no dia que você tiver beleza, tiver a pampa, tiver tudo legal, eu estou com você, mas no dia da tua adversidade eu estou fora. Não, Ele falou assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No momento ruim, no momento de alegria, no momento de dificuldade, Ele está conosco. E o mais importante, Ele já está aqui entre nós. Aleluia. Você vai cantar com toda a tua força, com todo o teu pulmão. Você vai cantar com a Nayara agora. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus
vocês. Está se sentindo bem? Se sentindo bem? Cante. Tem orgulho de falar desse Deus? É o meu Deus! É o meu Deus! No deserto, os solta! Solte a voz! Solte a voz! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Para você que está me assistindo, eu apresento. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus de promessas, de milagres. Juntamente com seu glória, aplauda forte a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Glórias a Deus, aleluias. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos. Se preparem para o finalzinho voltarem, para ficar aquele gostinho já para o próximo domingo, né? A gente já prepara o coração, o nosso coração para o próximo culto. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, dos que estão aqui conosco. Começamos a ver alguns irmãos e irmãs que fazia algum tempo que a gente não via presencialmente, e a gente começa a ver os irmãos voltando. Que Deus abençoe. Temos algumas pessoas nos visitando também, o Armando, a Camila. Deus abençoe vocês, viu? São queridos. Você que nos acompanha talvez pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Nós tínhamos um costume aqui antes de toda essa questão da pandemia de abraçar, né, de cumprimentar, de receber aquelas pessoas quando nos visitavam. Infelizmente ainda estamos limitados quanto ao abraço físico, mas receba aí um abraço virtual, receba aí um abraço caloroso meu e de toda a igreja, para você que nos visita nesse dia, você que nos acompanha pela internet, talvez começando a nos seguir pelo canal. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero meditar com os irmãos num texto de um dos profetas maiores, Jeremias, lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 22 ao 24. Jeremias, capítulo 3, do versículo 22 e 24 ao 24. Certeza que você já leu esse texto, certeza que você conhece, talvez até de cor, já tenha recitado muitas vezes esse versículo, mas eu creio que hoje Deus ele tem uma palavra especial para a sua vida e para a minha vida. Amém? Encontraram aí? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede. Ó Senhor, de estarmos na tua presença
já pudemos ouvir a Tua palavra, já pudemos louvar o Teu nome, já pudemos, Senhor, rever os nossos irmãos queridos, nos alegrarmos, Senhor, na Tua presença como uma igreja, como um corpo. Pai, que nesse momento o Seu Santo Espírito possa ministrar as nossas vidas, Senhor. As Tuas misericórdias são elas, Senhor, que não nos deixam sermos consumidos e que se renovam sobre as nossas vidas. E que nesse dia, por mais uma vez, Senhor, as Tuas misericórdias, a Tua porção possa ser renovada sobre as nossas vidas e que Teu Espírito fale aos nossos corações, toque nos corações, toque nas vidas, visite os nossos irmãos aqui, os nossos irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet. Pai, que a Tua palavra possa, Senhor, de uma maneira especial tocar nas nossas vidas nesse dia. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, esse é um texto bastante conhecido de Jeremias, aquele que é considerado ou chamado por muitos, como o profeta chorão. O livro de Lamentações, ele é um livro de poemas, de lamentos sobre algo que acabara de acontecer com Jerusalém. Esse livro ele foi escrito aproximadamente em 586 a.C. pelo próprio profeta Jeremias, logo após Jerusalém ela ter sido destruída e tomada pela Babilônia, E nessa destruição da cidade, em toda essa guerra que houve ali, muitos judeus foram mortos, outros torturados e uma grande parte ainda levada como escravos para a Babilônia. E havia um lamento no coração de Jeremias muito grande. Jeremias esse que, se você retornar para o livro ali do próprio Jeremias, do profeta, você percebe que foi alguém que foi escolhido por Deus. E a palavra em Jeremias capítulo 1 fala que Deus havia escolhido aquele homem desde o ventre da sua mãe com um propósito, com um chamado especial. E o chamado especial da vida daquele homem era alertar aquela nação, a nação de Israel, sobre o seu comportamento, sobre o que ela estava fazendo, como ela estava indo em contrário à vontade de Deus, e que se aquela nação ela não retornasse aos propósitos, aos caminhos de Deus, à obediência da palavra de Deus, algo terrível ocorreria sobre aquele povo. E esse chamado na vida de Jeremias, não foi um chamado que durou uma semana, um mês ou um ano. Foram 40 anos. 40 anos que esse homem esteve durante diversos governantes em Jerusalém ali, sempre levantando a sua voz e dizendo àquele povo que eles precisavam se converter dos seus caminhos, que se eles não se convertessem dos seus caminhos, eles fatalmente cairiam e sofreriam uma consequência bastante ruim na vida deles. 40 anos. E após esses 40 anos, realmente a Babilônia invade Jerusalém, toma todos os cativos, e na sua angústia, Jeremias escreve o livro de Lamentações. E não à toa esse nome, Lamentações ou Lamúrias, não, é onde você vê o coração daquele homem derramado, de tristeza por aquele povo não ter ouvido a voz de Deus. Aleluia, 40 anos, uma geração, praticamente uma vida dele dedicada a proclamar algo que nunca foi ouvido por aquela nação. Mas chegamos aí no capítulo 3 de Jeremias, nesse versículo onde Jeremias ele traz algo bastante importante. Eu acho que é dos versículos entre tantos tão maravilhosos da palavra de Deus, onde Jeremias finalmente entende, ele compreende algo, um princípio extremamente importante, uma verdade. Quando ele fala sobre as misericórdias do Senhor. E essa palavra, ela nos remete a algo bastante maravilhoso. Misericórdia. Eu acho que todos nós conhecemos, o significado da palavra misericórdia, o que significa a dor do outro no coração de alguém, com amor.
Então, misericórdia é quando alguém sente a dor de um outro, e nessa dor que ele sente do outro, ele envolve isso com o coração e traz essa dor para a sua vida, fazendo parte, trazendo essa dor como se fosse parte da sua própria vida. É diferente de dó, é diferente de quando você vê uma situação, quando eu vejo uma situação e sinto dó de alguém, mas a situação continua lá e eu continuo aqui, a pessoa continua sofrendo lá e eu continuo sofrendo aqui, isso é dó. Mas misericórdia, ela tem muito mais a ver com compaixão. Quando eu vejo alguém sofrendo, e quando o sofrimento dessa pessoa dói aqui no meu coração, e eu, por um sentimento de amor, eu me movo para ajudar, para atender essa pessoa. Por si só, essa definição de misericórdia, que é a definição clássica, né, do português, que vem do latim, a miséria do coração sentida a miséria do ser humano sentida no coração. Se a gente somente usar essa expressão para entender um pouquinho daquilo que seria a misericórdia de Deus, já seria suficiente para comover a minha e a sua vida. Porque nos retrata aqui quando Deus, Ele sente a minha e a sua dor no coração dEle, e ao invés de somente contemplar a minha e a sua miséria, Ele toma a decisão de nos amar e levar para Ele as nossas dores a fim de que Ele as resolva. Então, quando a gente olha a misericórdia aqui, é Deus olhando para mim e para você, na nossa questão miserável, na nossa essência, e Deus sentindo no seu coração o nosso problema e decide nos amar e leva até Ele. Então, por si só é uma definição maravilhosa, né, de amor, né, que quando é despertado no coração pela infelicidade, pela falta de felicidade de outrem, quando você gera piedade, quando você gera compaixão. Muito antigamente, misericórdia era um lugar onde as pessoas eram atendidas, aqueles que eram miseráveis, aqueles que eram órfãos. Não à toa, na maioria das cidades existe o Largo da Misericórdia, né? Eu acho que praticamente todas as cidades têm uma pracinha, um lugar ali que se refere ao Largo da Misericórdia, que era justamente um lugar onde aqueles que eram órfãos, onde aqueles que estavam padecendo alguma dificuldade, eles iam em busca de um socorro. Então vocês veem que a palavra misericórdia, quando ele fala aqui, o profeta, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, só por essa definição, olhando para o nosso português, ela já é suficiente para nos ensinar um montão de coisas. Mas eu queria te dizer algo. Sabe que a palavra original no hebraico, que foi traduzida por misericórdia, Hesed, que se escreve C-H-E-S-E-D, Chesed, mas que se lê Hesed, é uma palavra que ela não encontra tradução em nenhuma das línguas de origem latinas. Então não é uma palavra que tem tradução em nenhum idioma de origem latina e nem de nenhum idioma anglo-saxão. Então não existe nenhuma palavra em inglês, em alemão, em holandês, em português, em francês, em espanhol, em italiano, que possa traduzir com exatidão o que essa palavra, que para nós foi traduzida como misericórdia, ela remete na sua origem. E eu fui estudar e eu achei um artigo aqui de um pastor, né, Alan Richardson, de 1951, que é um artigo longo, onde ele tenta mostrar um pouquinho a origem dessa palavra, Hesed, e o que ela significa. E eu pensei aqui algumas expressões, alguns parágrafos para compartilhar com você que nos ouve, você que está aqui conosco, para nos dar um pouco a dimensão do que essa palavra significa, né? Porque os estudiosos, eu vou ler agora para vocês aqui, os estudiosos da Bíblia sempre reclamam que a palavra Hesed, na Bíblia hebraica, é difícil de traduzir, porque realmente não existe um equivalente preciso em nosso idioma. As versões
geralmente tentam representá-lo com as palavras como bondade, como misericórdia, como amor constante, ou talvez, às vezes, como lealdade. Mas o significado completo desta palavra não pode ser transmitido sem uma explicação. Então, eu vou agora passar para vocês aqui pensar alguns pontos desse artigo. O equivalente mais próximo do Testamento, no Novo Testamento ao hebraico, Hesed, talvez seja Haris, né, ou Charis, que é a graça. Como Lutero percebeu quando usou, né, na primeira tradução para o alemão, ele fez a primeira tradução. Ele entendeu que essa palavra misericórdia talvez se aproxime mais da palavra graça. A palavra é usada apenas nos casos em que existe algum vínculo reconhecido entre as partes envolvidas. Não é usada indiscriminadamente para a gentileza em geral, ações desordenadas e gentis. Sir George Adam Smith sugeriu a tradução dessa palavra como amor leal. O mérito dessa tradução é que ela combina as ideias gêmeas de amor e lealdade, ambas essenciais. Por outro lado, mesmo assim, ela não transmite suficientemente a ideia firme e a persistência do amor seguro de Deus por seu povo nesta aliança. O profeta aqui, quando ele escreve essa palavra, ele está contrastando a fragilidade do homem com a confiabilidade inabalável de Deus. Ele diz que toda a firmeza do homem é como as flores silvestres, aqui hoje e amanhã se vão, enquanto a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é firme, segura e confiável. A misericórdia de Deus, é isso que nós lemos quando, na nossa tradução, é aquele amor seguro que não deixará, no caso aqui, Israel partir. Nem toda a obstinação persistente de Israel poderia destruí-lo. Embora Israel fosse infiel, Deus ainda permaneceria fiel. Esta recusa firme e persistente de Deus em lavar as suas mãos do rebelde Israel é o significado essencial da palavra hebraica que é traduzido como misericórdia. Então, trazendo para a nossa situação, esta recusa firme e persistente de Deus em lavar as mãos do rebelde Ricardo, João, Maria, Francisco, de você, é o significado essencial da palavra hebraica que é traduzida como misericórdia. A ampliação do significado do hebraico Hesed, usado como palavra da aliança, especialmente da aliança entre Deus e Israel, o Deus e a sua igreja, deve-se à história do trato de Deus com o seu povo nessa aliança. A obstinação contínua da igreja, das nossas vidas, do seu povo, deve ser principalmente, essa relação com o seu povo deve ser principalmente de amor e bondade, misericórdia e bondade. Tudo isso totalmente imerecido. Por esta razão, o uso predominantemente da palavra passa a incluir misericórdia e perdão como um constituinte principal na fidelidade determinada de Deus à sua parte na relação. E aqui terminando, a palavra misericórdia aqui retratada de Deus para conosco é, portanto, totalmente imerecida da nossa parte. Se nós recebêssemos o tratamento adequado por a nossa recusa obstinada em andar nos nossos próprios caminhos e não nos caminhos de Deus, não haveria perspectiva para nós, a não ser a destruição. Visto que Deus, Ele tem um mais alto nível de exigência quanto àquilo que Ele exige de nós. Porém, por mais estritas que sejam as exigências de justiça, de amor, tenha certeza que os anseios de Deus para o nosso povo ainda são mais fortes. Então, o que essa palavra, esse texto que eu li para nós aqui quer dizer? Que essa pequena palavra traduzida por misericórdia para nós,
ela tem muito mais a ver com uma aliança, com um princípio de Deus, que Ele não olha para a minha e a sua obstinação, ou para a minha e a sua dificuldade, para a minha e a sua estrutura, que não tem jeito, porque se fosse por ela, fatalmente eu e você, nós seríamos destruídos. Mas Deus mesmo em todo esse cenário de caos na minha e na sua vida, Ele tem uma decisão firme, constante, inabalável e eterna, que é de nos amar, que é de cuidar de mim e de você. Então nós entendemos a profundidade que o profeta ele coloca aqui quando ele escreve que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos ou consumidos. É porque Deus ele tem uma aliança comigo e com você. E isso é importante para nós nos nossos dias, todas as vezes que eu e você pensarmos em levantarmos o queixo e acharmos que nós podemos, que nós somos e que merecemos alguma coisa, que automaticamente os nossos joelhos se dobrem diante de Deus e proclamemos: Senhor, se não fosse a sua misericórdia sobre as nossas vidas, fatalmente nós seríamos consumidos. Se não fosse, meu querido, minha querida, as misericórdias de Deus na minha vida, nós não seríamos nada. E isso é maravilhoso porque, mais uma vez, é um ato unilateral de Deus, que jamais nós poderemos corresponder na plenitude. E isso é maravilhoso porque é Deus abrindo as portas para receber a todos nós, homens e mulheres, de todas as raças, de todos os credos, de todas as condições sociais, de todas as condições intelectuais. É Deus, através do seu ato unilateral de misericórdia, de amor, Ele quer estabelecer uma aliança comigo e com você, para que Ele cuide de nós. E aquele profeta, ele passou 40 anos da sua vida lembrando o seu povo, para que ele não deixasse de lado a aliança que Deus havia proposto para eles. E isso é uma mensagem que é extremamente válida para mim e para a sua vida. Deus, Ele quer uma aliança com você. Deus, Ele quer cuidar da sua vida. Não importa se você já está na igreja há muito tempo, não importa o conhecimento teológico que você possa vir a ter, não importa se você está me vendo pela primeira vez, as portas deste amor totalmente leal de Deus para as nossas vidas estão abertas nesse dia, estão abertas sobre a sua vida. Você pode sentir a alegria do Senhor aí na sua vida, aleluias, de saber que eu e você não merecíamos nada, nós não somos nada, mas Deus, sendo tudo, Ele decidiu te amar, Ele decidiu te abraçar, Ele decidiu sentir no coração dEle a sua dor, as suas dificuldades, e mais do que isso, Ele se coloca junto a você para te ajudar. Então, quando você lê que as misericórdias, tenha isso. Misericórdia é muito mais profunda do que a nossa palavra no português está referindo. Misericórdia está falando sobre aliança, misericórdia está falando sobre amor, sobre lealdade, sobre fidelidade, sobre tomar o meu e o seu lugar, sobre fazer aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Tudo isso é o significado da palavra misericórdia aqui traduzida para o português. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós vamos pensar um pouquinho na aplicação desse texto, agora que nós entendemos a amplitude do amor de Deus para conosco, O que o profeta queria dizer? E é interessante porque, embora o livro de Lamentações realmente ele seja um livro de lamúrias e lamentações daquele homem, parece que em determinado momento no capítulo 3, aquele profeta, ele para de chorar, ou para de sentir as dores, e ele começa a entender que a aliança que Deus tinha sobre a vida do povo de Israel,
era maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, de qualquer situação circunstancial que estava acontecendo ali. Então, o primeiro ponto que nós entendemos aqui é que quando nós lemos que sobre essa misericórdia do Senhor, nós lemos sobre um Deus que tem um amor leal sobre as nossas vidas e que Ele tem uma aliança comigo e com você. Você já parou para pensar que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma aliança com você? Você já parou para pensar nisso daí? Parou para meditar um pouquinho o que é ter uma aliança com Deus? Nós cantamos aqui, nós louvamos nesse dia o Deus de promessas, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus que criou os céus, que criou a terra, o Deus que tem sobre a sua palavra todo e qualquer controle. Você já parou para pensar que esse Deus, Ele estende as mãos para você, para ter uma aliança com você? Aleluias, aleluias. E aqui, esse Deus, o primeiro reflexo dessa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, é justamente essa aliança de Deus. Uma aliança que foi criada sobre as nossas vidas muito antes, porque nós vemos um Deus que lá atrás cria o homem perfeito, um Deus que vê a sua criação cair pelo pecado, um Deus que imediatamente determina um plano para resgatar essa sua criação através de Jesus Cristo. Um Deus que envia o seu Filho e vê o plano através de Jesus Cristo ser cumprido, pagando o meu e o seu, a minha e a sua dívida. Um Deus que cuida das nossas vidas enquanto nós vivemos. E um Deus que tem preparado um lugar para a sua eternidade, que aqui comumente conhecemos como céu. Esse é o Deus que tem aliança com você. Esse é o Deus que tem aliança comigo. Você pode aí no seu lugar, aqueles que estão na igreja aqui, ou você na sua casa, agradecer a Deus por esse privilégio que você tem de ter uma aliança com Deus. Aleluias, mesmo sendo a parte mais frágil, mesmo sendo aquela parte que nada tem a oferecer nessa aliança, mas que Deus, na sua fidelidade, faz questão de mantê-la firme comigo e com você. Aleluia, seu coração pode se alegrar, aleluias, por isso. Aleluias. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, esse mesmo Deus fala assim, olha, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Então Deus, Ele entende a minha e a sua fragilidade nessa aliança. Deus, Ele entende a minha e a sua condição, mas é porque Ele não muda e na sua aliança, mesmo Ele reconhecendo em nós, Ele faz questão ainda de investir em mim e em você. Aleluias. Deus de misericórdia, Ele tem uma aliança comigo e com você. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E o texto aqui, ele fala, e as suas misericórdias, né, são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E nessa relação, eu acho que todos nós podemos lembrar facilmente várias vezes onde a misericórdia do Senhor fez a diferença nas nossas vidas, né? Você lembra aí de muitos momentos onde talvez eu e você falamos o que não deveríamos falar, negamos a nossa fé para com Deus, desacreditamos, blasfemamos, né? Olhamos para trás, duvidamos daquilo que Deus tinha colocado para nós, mas graças a Deus que as misericórdias dele não têm fim. E mesmo assim a aliança dele, ele continua firme nas nossas vidas. E o texto continua dizendo que essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Se na primeira parte do versículo, quando ele trata de que nós temos a certeza de não sermos consumidos, nos fala sobre essa aliança que Deus estabeleceu conosco, aqui na continuação ele fala sobre a questão dessas misericórdias se renovarem todas as manhãs sobre as nossas vidas. Nós vemos, talvez entendemos a dinâmica do trabalhar de Deus
sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus se renovando todos os dias na minha e na sua vida. E aí nós entendemos a dinâmica do trabalhar de Deus. E talvez nessa dinâmica a gente comece a entender um pouco as faces desta misericórdia. Misericórdia, muitas vezes a gente retrata como um livramento, como um salvamento de uma situação difícil, mas misericórdia de Deus também é aquela que muitas vezes faz eu e você passarmos por certas situações a fim de que Deus trabalhe algo específico nas nossas vidas. E a gente vê que o mesmo Deus que falou que tinha uma aliança com aquele povo, Deus ele permitiu que Jerusalém fosse invadida, Deus permitiu que eles fossem tomados cativos, Deus permitiu aquela situação. Então a misericórdia de Deus que se renova nas nossas vidas, uma das faces é aquilo que Deus trabalha diariamente na minha e na sua vida. E aí, como eu disse, nem sempre nos livrando de todas as situações, de todos os perigos, de todas as preocupações, de todos talvez os estresses, de todas as pandemias que acontecem nesse mundo, da violência. Não, mas Deus na sua misericórdia muitas vezes utiliza essas situações pelas quais nós passamos para nos desenvolver, para que nós entendamos melhor o que é a aliança dele para conosco, para que nós possamos contemplar sim o Deus presente em nossas vidas. Porque quando nós falamos de misericórdia, quando nós falamos de relacionamento aqui, nós falamos da dinâmica desse trabalhar de Deus em nossas vidas, é onde Deus ele não quer ser um Deus histórico. Aquele povo caiu, mesmo ouvindo o chamado do profeta Jeremias, porque a relação deles para com Deus era de um Deus histórico. Eles sabiam, eles conheciam a história dos seus pais, de todos os livramentos que Deus havia feito na vida deles, mas incorreram num erro fatal, de se relacionarem com um Deus que para eles era um histórico, era um Deus do passado, um Deus grande sim, poderoso, ninguém negava a grandiosidade de Deus, mas que havia ficado no passado com uma história. Quando na verdade Deus para aquele povo e Deus para as nossas vidas, ao nos dizer que as suas misericórdias se renovam a cada dia sobre as nossas vidas, Ele quer criar uma nova história na minha e na sua vida todos os dias. Ele quer fazer com que você, ao encostar a sua cabeça à noite para dormir, talvez no seu último momento de oração do dia, você tenha motivos para agradecer a Ele por aquilo que Ele fez naquele dia, sobre a sua vida, sobre a sua casa, onde você trabalha, sobre um livramento que Ele te deu, sobre a porção de alimento que Ele não deixou faltar na sua mesa. É um Deus que a gente percebe que Ele quer se fazer presente. E essa misericórdia, ela é demonstrada mesmo num dia talvez que deu tudo errado para você, e que você no final da noite ainda meio baleado com tudo aquela situação que você viveu, não foram boas as notícias ou não têm sido boas as notícias, você poder olhar para Deus e falar: olha, Senhor, eu sei que a situação, o dia não foi fácil, que a situação não está complicada, mas eu tenho no meu coração a certeza que eu só cheguei aqui e não foi totalmente consumido, porque o Senhor foi misericordioso comigo. Você percebe a profundidade do que o profeta comunica ali, e que o profeta ele entendeu, que as porções dessa misericórdia do Senhor nas nossas vidas diariamente, ela nos leva a esse trabalhar maravilhoso de Deus. Então, queira vocês esteja nesse momento passando por um momento sublime, onde tudo está dando certo, ou talvez você no outro extremo, onde tudo está dando errado, saiba que é a misericórdia de Deus que tem te feito feliz, e a misericórdia de Deus que não tem permitido que tudo vá de uma vez por toda pelo ralo na sua vida.
é a misericórdia de Deus. E em tudo isso, a misericórdia de Deus sempre tem um intuito, que é trabalhar algo específico na minha e na sua vida. Seja nos momentos onde Deus supre todas as necessidades e nós nos alegramos, e nós podemos nos alegrar porque Deus é aquele que tem feito sobejar em nossas vidas. Ou seja, o Deus que no momento de luto, quando nós perdemos um ente querido, talvez afetados pela própria pandemia, nós tenhamos a certeza que a misericórdia de Deus ainda nos sustenta, que é Ele que vai nos fazer passar por esse momento de luto, que é Ele que vai nos fazer passar por um momento de dificuldade, de uma enfermidade, de uma falta de trabalho, de uma complicação, numa relação familiar com o filho, com o pai. É a misericórdia de Deus que nos assegura que nós podemos continuar firmes, porque aquele que é o fiador dessa misericórdia é aquele que é todo poderoso, aquele que não muda, aquele que a palavra nos fala que não há nem sombra de variação. É Deus, e Ele é o fiador dessa aliança que traz a misericórdia sobre a minha e a sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Salmos 42, versículo 8, o salmista fala: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Nós podemos ter a certeza que todos os dias das nossas vidas, o Senhor enviará a sua misericórdia sobre mim e sobre você aí na sua casa. As misericórdias do Senhor se renovarão a todos os dias, e de noite haverá uma canção, aleluia, um testemunho, uma alegria do ver, do sentir, do operar dessa misericórdia em nossas vidas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo aqui: porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E ele continua: a minha porção é o Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. A minha porção é o Senhor. E aí vai um desafio para cada um de nós, Aqui, quando a palavra usa porção, e no original também, na verdade, um pouco nos 3 versículos, a palavra porção, ela caberia, quando ela fala: a porção da misericórdia do Senhor é aquela que não nos deixa ser consumido. A porção do Senhor é aquela que garante a fidelidade em nossas vidas e que se renova toda as manhãs. E ele termina no último versículo dizendo: a porção do Senhor, o Senhor é a minha porção. Porção aqui, ela queria trazer um paralelo com a porção que eu e você precisamos todos os dias. Porção de água, porção de alimento, a porção de oxigênio, a porção do sol. Todos nós, para continuarmos a nossa subsistência, a nossa vida, dependemos diariamente de uma série de porções. E o profeta fala aqui sobre porção para um povo que acabava de ser tomado como cativo. E eu acredito que não é muito difícil imaginar para nós que quando um povo, no passado pior ainda, era tomado cativo, as porções desapareciam. Um povo que era escravizado, ele já não tinha mais direito à água, não tinha direito à alimentação, a porções diárias, ao seu pão, não tinha direito a dormir adequadamente, não tinha direito a uma casa, eram escravos. Eles haviam sido tomados, tudo aquilo que antes os sustentava tinha sido tomado deles. O profeta então aqui ele traça um paralelo entre as porções terrenas e que podem findar em nossas vidas, com uma porção, aquela que é infindável, que ela é renovável, e que sim deve ser o alimento da nossa alma, do nosso espírito, que é a porção que ele fala: o Senhor é a minha porção, é o Senhor. Ele transmite ao povo ali, porque o livro de Lamentações ele foi escrito em versos, poemas,
para que fossem recitados pelo povo de Israel, e até hoje assim o é. Tem uma festa entre o mês de julho e agosto lá em Israel, que eles retornam e recitam ainda os poemas e lamentações de Jeremias, mas que eles lembrassem, recitassem isso. Então o profeta coloca que mesmo na situação mais extrema que eles estivessem vivendo, prisioneiros, ainda chorando os seus parentes mortos, aprisionados em uma terra estranha, oprimidos, o profeta coloca ali que a porção deles era o Senhor. Isso nos traz o seguinte ensinamento: esta misericórdia que ela se renova todos os dias das nossas vidas, cada dia ela tem uma porção diferente, e essa é a porção que eu e você devemos nos apropriar para continuarmos saudáveis espiritualmente, para continuarmos na nossa caminhada. Você percebe como Deus cuida de tudo? Deus sabe que a nossa estrutura. Deus sabe que eu e você, por nós mesmos, não iríamos muito longe. Deus sabe que aquilo muitas vezes que nós intentamos fazer é o que nós não fazemos, E aquilo que a gente não quer fazer é aquilo que nós acabamos fazendo. Deus sabe que às vezes nós, num domingo no culto, fazemos uma oração fervorosa, cantamos louvores ao Senhor, quebrantamos o nosso coração, e talvez 30 minutos depois do término do culto, a nossa mente já se foi, já estamos pensando coisas indevidas, já estamos vendo ou assistindo coisas que não agradam a Deus. Deus sabe. E é por isso que Deus coloca à nossa disposição essas porções diárias da misericórdia dEle para nos sustentar. Então, você na sua caminhada quer ser alguém abençoado e alguém que viva a plenitude desta aliança que Deus tem estabelecido para mim e para você? Se alimente das porções que o Senhor coloca diariamente na sua vida. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E porção é algo que cabe a alguém, Quando você faz um almoço e que você fraciona em porções e coloca nos pratos ali para servir, cada prato ali está endereçado para uma pessoa diferente. A palavra porção aqui também nos remete também a algo que é uma porção que cabe a alguém. O Senhor, Ele sabe o que você precisa de alimento para a sua vida. O Senhor sabe todos os dias o que você precisa no seu espírito. O Senhor sabe o que está te afligindo. O Senhor sabe o que está te preocupando. O Senhor sabe o que está te tornando mais fraco. E a palavra de Deus nos fala que Deus todos os dias, do seu banquete celestial, Ele seleciona uma porção e oferece para o Ricardo, para o Ronildo, para a Cida. E a porção do Ricardo é diferente da porção que ele serve para o Ronildo, assim como uma porção diferente para o Ailton, assim como uma porção diferente para você que nos assiste. Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, nesse amor imensurável, Ele sabe o que eu e você precisamos, e Ele tem a porção certa para mim e a sua vida. É isso que o profeta está falando aqui. Você tem saboreado das porções que Deus tem preparado para você diariamente? Ou você não tem se dado conta que o prato tem estado na tua frente? Mas Deus sempre tem uma porção, aleluias, para você. Isaías 33, 2, Senhor, tem misericórdia de nós, por Ti temos esperado, sê o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Salmos 16, 5, um versículo que eu acho maravilhoso. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. Aleluias, é um versículo que eu gosto sempre de usar, para qualquer cristão, qualquer homem que crê em Deus, que fala que é uma pessoa sortuda, que tem sorte do acaso ou do ocaso. Aqui a palavra nos fala que é Deus que sustenta a minha e a sua sorte. Se tudo vai bem na sua vida, e que se tudo vai bem na sua casa, nos seus negócios, se tudo vai bem quando as situações aparecem e uma porta de saída se abre para que você possa escapar,
saiba que Deus é aquele que tem sustentado a sua sorte, é dele que vem a sua porção, é dele que vem a sua misericórdia, é dele que está cuidando de você. É ele que é a sua sorte. Marque isso na sua mente. Para cristão, a sorte do cristão é sustentada na misericórdia do Senhor. Se tudo te vai bem, é Deus que está te proporcionando isso. Aleluias. E por que não lembrarmos até do próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele encara essa questão das suas porções diárias da misericórdia de Deus, ele, numa conversa com Deus, e fala: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, uma situação que me é dificultosa, uma situação que está talvez me trazendo preocupação. E ali em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele fala: e o Senhor disse, né? Disse a Paulo: a minha graça te basta. Lembre-se, graça e misericórdia, aliança, né? A minha misericórdia te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é aquela que cuida de você. A misericórdia de Deus é aquela que faz você atravessar pelos desertos. A misericórdia de Deus é aquela que te dá a porção diária que você precisa. A porção de Deus, a misericórdia de Deus é aquela que te torna forte quando você é fraco. Que te dá esperança quando você já não tem mais esperança alguma. A misericórdia de Deus é aquela que te dá um rumo quando você está perdido na vida. A misericórdia de Deus é aquela que te dá a oportunidade de salvação quando a sentença é de morte sobre a sua vida. A misericórdia de Deus, ela é tudo na minha e na sua vida. Sem ela nós não somos nada. Sem ela você não consegue nada. Sem ela você não chega a lugar algum. Sem ela você não é ninguém. Sem ela você e eu somos coitados. Mas Deus nos oferece a misericórdia dEle. Aleluias. Que nesse dia você aí na sua vida, você possa, aleluias, receber e sentir as misericórdias do Senhor sobre você. Se agarrar a essa fidelidade, porque o finalzinho do texto aqui diz, né? A minha porção, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aleluias, portanto esperarei nele. Que a misericórdia do Senhor seja, aleluias, aquilo que te dê sustento para você poder esperar no Senhor. Para você poder continuar. Continue, não desista. Renove os seus sonhos, renove a sua esperança. Não importa o que você é, onde você está, o que você está vivendo, o que você já fez. O que importa é aquilo que Deus te oferece de hoje em diante. E lembre-se, a misericórdia do Senhor que está sendo derramada sobre você hoje, amanhã ela vai ter uma porção nova. E na terça-feira uma nova porção. E na quarta-feira uma nova porção. E isso vai fazer com que você tenha condições de caminhar, atravessar toda a sua jornada de vida, sustentado pelas misericórdias do Senhor. E por que não lembrar de um outro Salmos, né? Fala, por que está abatido a minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, espera na misericórdia de Deus, espera na salvação de Deus. Pois ainda o louvarei, pois Ele é a minha salvação. Por que está abatida a tua alma? Por que se abate dentro de si a sua alma? Espera no Senhor, viva as misericórdias dEle, aleluias, na sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E isso foi chave, eu entendo, na vida de Jeremias.
Porque Jeremias, ele era aquele que só lamentava, era aquele que só chorava, era aquele que não via perspectiva alguma. Talvez era aquele que olhava para a sua vida e pensava: Senhor, eu fui chamado lá no ventre da minha mãe, tinha uma promessa maravilhosa, o Senhor falou que iria cumprir na minha vida toda a sua palavra, eu passei 40 anos aqui dizendo para esse povo e no final não me escutaram. Mas em determinado momento Jeremias, ele deixa de lado o seu lamento, ele percebe que por detrás de tudo está a misericórdia do Senhor. E que mesmo se eles tivessem feito tudo, ouvido, eles continuariam dependendo da misericórdia de Deus, porque era a misericórdia de Deus que sustentava a vida dele e daquele povo, e que iria sustentar toda a humanidade por todas as eras. Era a misericórdia de Deus, porque eles continuariam sendo obstinados, assim como eu e você somos, pessoas que nos desviam, pessoas que muitas vezes agradam a Deus, mas que Deus, pelo seu amor, pela sua fidelidade, decidiu amar. E Jeremias, ele entendeu isso, que não era uma questão de quem nós éramos, era uma questão de quem Deus é. Não é uma questão de quem você é uma questão do que Deus é para você. E Ele vai continuar te amando, Ele vai continuar me amando, Ele vai continuar cuidando de você, Ele vai continuar dando a oportunidade todo dia de se alimentar nas misericórdias dEle. Ele vai te dar a oportunidade de continuar sendo sempre o seu Deus e cuidando da sua vida, até que um dia você possa viver nos céus. Esse é o Deus de misericórdia. Aleluia. E Jeremias mudou. E tem uma frase de Max Lucado que fala: alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Mas ele fala: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Vou repetir mais uma vez aqui. Alimente seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Então, se você se alimentar da misericórdia do Senhor, dessa porção diária que o Senhor te oferece, o que vai acontecer é que os seus medos irão morrer de fome. As suas preocupações irão morrer de fome. As suas angústias irão morrer de fome. A sua humanidade pecaminosa irá morrer de fome. E a sua fé se fortalecerá. Amém? Então, enquanto os músicos já tomam a sua posição aqui, vou ler de novo esse texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Amém? Te convido nesse momento a fazer uma oração comigo, os irmãos que estão aqui, você que está na sua casa, você que talvez tenha ouvido essa palavra e tenha sentido no seu coração o desejo de viver essas misericórdias, de entender que a saída para a sua vida está realmente em viver as misericórdias de Deus na sua vida. Que nesse dia você possa aí abrir o seu coração e fazer uma oração sincera e dizer: Senhor, eu quero provar da sua misericórdia, eu quero provar, Senhor, essa porção diária que o Senhor tem preparado para mim, para minha casa, para o meu relacionamento, para os meus negócios, porque essa porção ela abrange tudo em nossas vidas, ela abrange o quanto você der espaço, o quanto você abrir o seu coração, essa porção do Senhor ela vai tomar conta. E que você nesse dia você possa abrir o seu coração e se entregar para Jesus. Para você que talvez esteja vivendo uma situação talvez difícil, talvez os seus medos, aflições, preocupações estejam maiores do que a sua fé. É hora de você também se apropriar dessa porção que Deus tem colocado para você e se alimentar e fortalecer o seu espírito, a sua fé, e retomar essa jornada de uma maneira segura e firme, junto com Deus. E que você possa fazer essa oração agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos.
Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é fiel e mais uma vez uma porção do Senhor foi entregue para as nossas vidas. Senhor, a tua misericórdia, Senhor, até o nosso idioma ele é limitado para poder, Senhor, descrever o que significa, Senhor, o teu amor, a tua fidelidade, a tua aliança, o pacto que o Senhor tem comigo e conosco, Senhor. O nosso idioma ele é limitado, mas, Senhor, nós podemos sentir a tua grandeza. Isso sim, Senhor, aquilo que nós sentimos, Senhor, não vai haver palavras para expressar, mas Senhor, nossos irmãos, nós podemos sentir o que é a tua misericórdia. E eu te peço, Senhor, alcança os corações, alcança as vidas, alcance, Senhor, as situações, Pai. Que a tua misericórdia abrace as nossas vidas, Senhor, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, nas nossas limitações, Senhor. Jamais conseguiremos retribuir, Pai, o tudo que o Senhor tem sido para nós, mas, Senhor, a cada dia nós nos agarramos às tuas misericórdias, Senhor. Oh, Pai, nós nos agarramos às tuas misericórdias. Oh, que elas sejam vivas, vívidas em nossas vidas, em nosso caminhar, em nossa família. Oh, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom. A tua fidelidade, o teu amor, o teu cuidado, Pai, do Deus Todo-Poderoso, que, aleluias, me ama, que ama a todos nós. Que nesse dia corações possam ser tocados, vidas possam ser saradas, Pai, medos sejam eliminados, espíritos sejam fortalecidos pelo Senhor, que o teu Santo Espírito possa fazer uma obra maravilhosa em nossos corações, Senhor. Tudo isso para mais uma vez, Senhor, ao final do dia nós podemos louvar ao teu nome por todas as tuas obras e misericórdias que mais uma vez aconteceram ao longo das nossas vidas, ao longo deste dia. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Aleluia. Se você que talvez esteja nos assistindo e que queira entrar em contato conosco também, nós temos aí um link, tanto no QR Code como na descrição. Entre em contato conosco, será uma grata, aleluia, satisfação para nós estarmos orando com você, estarmos seguindo com você, estarmos juntos nessa caminhada. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor, mais um louvor, e em seguida a palavra está com o pastor Ronildo. Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus. A última resposta vem de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer.
Pode cantar com a gente? Ficar em pé. Cante mais uma vez, quero ver a igreja de Deus. Eu vou descansar. É uma escolha, nós escolhemos entregar as mãos do Senhor. Vem de Deus, vem de Deus. Vamos lá todos, solte sua voz e cante. Oh! Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Aleluia. Pode aplaudir forte o nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado por todos que aqui vieram, por você que nos acompanha. Quero dar alguns avisos importantes. Julho agora, mês de julho, nós não teremos o pastoreio nacional. Então nós retornaremos em agosto, dia 14/8, onde eu vou estar aqui naquela discussão que nós fazemos todos os meses, com a liderança nacional da GY, o Rodrigo, aqui, a Sara. Vamos estar aqui para falar sobre um tema importante: discipulado, moda ou fundamento bíblico. 14 de agosto, então, aqui pelo link da sede. Não deixe aí de se programar para que nós possamos ter mais um ensinamento. Na quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Lembrando que quinta ainda não estamos no modo presencial, somente na transmissão online. E no domingo, celebração em família às 10 da manhã, presencial e online, e às 18 somente no modo online. Breve, aí mais uns meses, nós vamos estar com as duas opções no domingo, tanto presencial como online. Pela manhã, às 10 e às 18. Então, mais um pouco de tempo, nós vamos ter 2 cultos aqui, tanto presencial como também na transmissão online. Quero agradecer mais uma vez todos que vieram, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agradecer a você que nos acompanha e também você que tem contribuído lá com a AP Vidas, que é o nosso braço social. Mandar um abraço aos nossos irmãos lá do Nordeste, né? Estou devendo aí a visita, logo a gente chega por aí, na região ali de Alagoas. Também pastor Gesiel, lá em São José de Belmonte, sertão central do Pernambuco, onde nós vamos estar retornando lá para ver o que Deus tem feito naquele lugar. Um lugar que tem muita carência, mas que também tem tido muito milagre de Deus. Que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Na sequência, cantem ao Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde. Que a alegria do Senhor nunca falte sobre você. Quando você pisar a planta do seu pé, o Senhor te abençoe. Que a sua casa seja como um manancial, onde lá brotarão as bênçãos ordenadas pelo Senhor. Que o teu marido seja conhecido como bendito do Deus Altíssimo, e a tua esposa como videira frutífera, os teus filhos como oliveira, geração poderosa e que perdura sobre a terra. Que o Senhor te guie e te guarde até aquele dia onde subiremos para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo grande no seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Um dia lindo, vamos encontrar.
Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo a partir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar.